Irmãos e irmãs, mais um momento de nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de meditação, de introspecção. É hora de levarmos nosso pensamento aos céus. Liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 13 de abril de 2020. Segunda-feira, oitava da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio, temos o Glória, temos o prefácio da Páscoa primeiro e o ofício próprio. Antífona da entrada. O Senhor nos introduziu na terra onde correm leite e mel. Que sua lei esteja sempre em nossos lábios. Aleluia! Êxodo 13, versículos 5º e 9. Oração do dia. Ó Deus, que fazei crescer a vossa igreja, dando-lhe sempre novos filhos e filhas, concedei que por toda a sua vida estes vossos servos e servas sejam fiéis ao sacramento do batismo que receberam, professando a fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 e de 22 a 32. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 16, versículos do 1º ao 2º-A, 5º, 7º ao 8º, 9º ao 10º e o 11, refrão 1º. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos,
pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Repitamos: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos e nele exultemos, e nele exultemos. Salmo 117, versículo 24. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 28, versículos do 8º ao 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos! As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, não se preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus, até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada agora, reflexão da palavra de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Saindo às pressas, Mateus 28, versículos do 8º ao 15. Tão logo ouviram do anjo que Jesus havia ressuscitado e esperava pelos discípulos na Galiléia, Madalena e a outra Maria abandonaram prontamente o sepulcro vazio e correram a dar a notícia ao grupo dos seguidores. É verdade que alimentavam sentimentos contraditórios, divididas entre a alegria e o temor, mas obedeceram. Herbert Roche comenta que a fé que se agarra à promessa vai manifestar-se sempre por uma obediência imediata. Não por acaso, o apóstolo Paulo
gosta de usar a expressão obediência da fé. Continua Rauch. Assim, é como uma resposta à sua fé que Jesus aparece às mulheres. A saudação com que ele as acolhe significa textualmente: alegrai-vos. Pois a boa nova da ressurreição, tal como a da encarnação, está destinada a ser motivo de grande alegria, conforme está em Lucas capítulo 1, versículo 28. Aquele que se apresenta diante delas não é um espírito ou um fantasma, mas realmente o próprio Senhor. Elas abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus pronuncia de novo a palavra confortadora que somente Deus pode pronunciar quando ele manifesta seu poder ao intervir na vida humana. Não tenham medo. Aqui e ali, em nosso tempo, é exatamente esta fé obediente que parece rarear, em especial quando as estruturas sociais mostram-se abaladas e a vida eclesial parece ameaçada. Curiosamente, o medo e a desobediência caminham de mãos dadas. No fundo, o desobediente é um medroso que se sente ameaçado diante dos riscos embutidos no ato de obedecer. O santo, ao contrário, crê de maneira prática e sem medo das adversidades. Obedece sem hesitação às ordens recebidas. Igualmente curiosa é a diferença de reação diante da boa nova da ressurreição, enquanto as mulheres a recebem com um ato de fé. Os homens do templo retrucam com incredulidade e seu coração petrificado precisa apelar para a fraude e a propina, a fim de que os guardas espalhem o falso boato do roubo do cadáver de Jesus. Retificando, hoje, como antes, a ressurreição de Jesus Cristo nos interpela e nos põe diante de uma decisão inevitável: crer ou não crer. Aquele que crê aposta a sua vida em Jesus e ultrapassa um limiar que o projeta em uma vida luminosa. Aquele que recusa o ato de fé, ao contrário, rejeita a salvação atualizada por Jesus Cristo e, envolvido pela treva da descrença, acaba por transformar-se em opositor dos desígnios de Deus. Eis o drama do Evangelho. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, enquanto os sacerdotes do templo e os doutores da lei repelem o Messias que o Pai lhes enviou. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Serviremos ao Senhor e obedeceremos à sua voz. Josias 24, capítulo 24. Vamos lá, então, Josué, capítulo 24, versículo 24. Vamos ao santo do dia? Olha, eu gravo aqui para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, mas podem divulgar livremente. A ordem é de Jesus Cristo: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então, da minha parte, o vídeo está liberado. Agora só vou dizer que eu vou fazer a locução aqui do texto do padre Evaldo César de Souza. Ele é missionário redentorista, pertence à congregação do Santíssimo Redentor. Ele fez o texto para o site a12.com. 13 de abril é dia de São Martinho I. O Papa Martinho I enfrentou o poder imperial de sua época e por isso foi submetido a grandes humilhações e também a degradantes torturas. Martinho I nasceu em Todi, na Toscana, e era padre em Roma quando morreu o Papa Teodoro. Imediatamente, Martinho foi eleito para sucedê-lo e passou a dirigir a igreja com mão forte da disciplina que o período exigia. O imperador Constante II defendia as teses hereges dos monotelistas que negavam a condição humana de Cristo. Para defender a fé católica, que reconhece Jesus Cristo como homem e Deus,
o Papa Martinho I convocou um concílio, um dos maiores da história da Igreja, na Basílica de São João de Latrão, para o qual foram convidados todos os bispos do Ocidente. Ali foram condenadas definitivamente todas as teses monotelistas, o que provocou a ira mortal do imperador Constante II. O imperador ordenou a prisão do Papa Martinho I. Mas o comandante da guarda resolveu ir além e planejou matar Martinho. Armou um plano com seu escudeiro, que entrou no local de uma missa em que o próprio Papa daria a Santa Comunhão aos fiéis. Na hora de receber a hóstia, o assassino sacou de seu punhal, mas ficou cego no mesmo instante e fugiu apavorado. O imperador Constante II não desistiu da prisão do Papa Martinho I, pedindo a sua transferência para que o julgamento se desse em Bósforo. A viagem tornou-se um verdadeiro suplício, que durou 15 meses e acabou com a saúde do Papa. Mesmo assim, ao chegar à cidade, ficou exposto, desnudo, sobre um leito no meio da rua, para ser insultado pela população. Depois foi jogado em um fétido e podre calabouço, sem as mínimas condições de higiene e alimentação. Entristecido pelo abandono de todos, Martinho repetia: surpreende-me a falta de compreensão e de compaixão de todos os que antes me pertenciam e de meus amigos e parentes, os quais se esqueceram de mim de um modo completo. O Papa Martinho I, condenado ao exílio na Crimeia, sul da Rússia, foi condenado ao exílio na Crimeia. Ele acabou morrendo de fome 4 meses depois. Foi o último Papa a ser martirizado. Reflexão. Quanto sofrimento suporta o coração humano? Ouvindo a história de São Martinho I, nós nos deparamos com uma força misteriosa que sustenta a vida humana mesmo diante dos mais terríveis sofrimentos. Essa força, para nós que cremos, é a presença da Trindade Santa em nossas vidas, Pai, Filho e Espírito Santo. Peçamos então ao bom Deus do céu que nos conceda a graça do Espírito para suportar todos os sofrimentos da vida, sempre unidos ao Cristo. Oração. Rezemos, irmãos e irmãs. Deus, Pai de bondade, que concede aos homens e às mulheres a força necessária para enfrentar as dificuldades do cotidiano, dai-nos, pela intercessão de São Martinho I, a confiança absoluta na vossa presença ao nosso lado. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. São Martinho I, mártir de Cristo, rogai por nós. Shalom Adonai, amigos e amigas. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Creia, acredite. No tempo dele, Deus proverá. E se for para o seu bem. El Shaddai. Ele vai prover. E Maranatá, vinde, Senhor Jesus, é do dialeto de Cristo Jesus. Maranatá. Os protestantes dizem Maranata. Os católicos dizem Maranatá. Mas o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus. Um dia ele vai voltar. E nós devemos estar preparados para sermos julgados. Nós seremos julgados. E a esperança é de que Jesus nos absolverá e colocará no paraíso eterno, onde o sofrimento de agora nem se compara com essa glória futura que será revelada em nós, segundo São Paulo apóstolo. Shalom!